Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 11. Vamos encerrar a nossa exposição nos sinais efetuados por Jesus Cristo, os milagres de Jesus. Hoje nós vamos encerrar com o 7º milagre registrado por João. Nós vimos já a transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial, do rei, aquele jovem que estava enfermo. E hoje nós estaremos olhando para a ressurreição de Lázaro e trazendo como tema a ressurreição e a vida. Como a glória de Jesus Cristo, ela governa a nossa história. Então vamos fazer a leitura apenas do versículo de número 25. E é a partir dele que nós vamos expor alguns versículos do capítulo de número 11. Vamos ler todos juntos? Assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: agora mais bonito, mais forte, com mais exultação. Assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverás. E todo o que vive e crê em mim, disse o Senhor Jesus, não morrerá eternamente. Creis isto? Já foi orado, irmãos, que o Senhor possa iluminar a nossa mente nesta noite, falar ao nosso coração. E o que Deus quer falar ao nosso coração é poder nos ensinar como a glória do seu Filho Jesus governa a nossa história. No capítulo aqui de número 11 de João, nós somos introduzidos a este cenário, um cenário de luto, um cenário de lágrimas, onde aparentemente há um atraso de Deus, um atraso divino. Por bem, nós sabemos que Deus ele não se atrasa porque o Senhor ele é atemporal, ele é eterno. Mas trazendo em uma expectativa humana, por várias vezes nós já nos deparamos com esta situação em que parece que o Senhor está se atrasando em nos socorrer. Então é nesse ambiente de falência humana que Jesus ele vai emitir esta afirmação, esta declaração que transforma toda a história, que até aos dias de hoje é debatido esta declaração de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Esse texto nos convida a sair desta postura de meros espectadores de milagres para poder compreender a implicação da ressurreição de Jesus Cristo em nossa vida cotidiana, em nossa vida do dia a dia. Sim, porque a ressurreição de Jesus não é uma teoria para o amanhã. A ressurreição de Cristo Jesus é a soberania de Deus para transformar no dia de hoje a nossa dor, para confrontar o nosso desespero, para nos exigir a obediência a Ele, ao nosso Deus ressuscitado. Portanto, a ressurreição, ela conduz a nossa vida aqui nesta terra. A ressurreição de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para os versículos de número 1 ao 7, nós podemos entender isto, que a dor, ela coopera para que a glória de Deus seja manifestada.
a Bíblia diz que havia um homem enfermo, Lázaro de Betânia, versículo de número 1, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E estas mulheres mandaram uma mensagem para Jesus. E a mensagem era esta, versículo de número 3. Senhor, está enfermo aquele a quem ama. Quando Marta e Maria mandam avisar que Lázaro está enfermo, elas dizem de forma terna. Na examinação do texto original, pela forma que foi escrita, que João usou as palavras, dá para extrair este sentimento quando ela falava para aqueles homens dizerem a Jesus que Lázaro estava enfermo. Aquele a quem Jesus amava. Jesus amava Lázaro. Jesus, ele tinha relacionamento com Lázaro, ele conhecia Lázaro. Jesus, 100% homem, amava aquele homem chamado Lázaro. Ele era da casa de Lázaro, da casa de Maria, da casa de Marta, porque Jesus, ele gosta de se relacionar intimamente. Cuidado para que você não tire Jesus da sua vida e ele esteja à porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Jesus está muitas vezes fora da casa daqueles que já a conhecem. E a resposta de Jesus, irmãos, quebra totalmente essa lógica da nossa convivência pragmática, porque ele diz assim no verso de número 4, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Veja que o texto vai trazer essa questão de enfatizar este contraste profundo. Como assim Jesus amava aquela família? E demorou a chegar? Porque veja, Jesus, ele amava a Maria e a sua irmã e a Lázaro, versículo de número 5. E quando, versículo de número 6, pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus permaneceu mais 2 dias no lugar onde estava. Que amor é este? Que demora. Que não age imediatamente quando clamam por socorro. Quando clamam por ajuda. Que amor é esse que demora tanto? O amor de Deus por nós não se mede pela velocidade com que Ele remove o nosso sofrimento, meus irmãos. O amor de Deus por nós não é medido pela velocidade que Ele reage aos nossos clamores. O amor de Deus, ele é medido pelo compromisso que Ele tem com o seu Filho de manifestar a sua glória em nós. Jesus vai dizer isto. Ainda não é o momento. São 12 as horas. Ainda eu tenho muito o que fazer aqui nesta terra, antes que a manifestação da glória de Deus venha visivelmente aos seus olhos. Ainda não é chegado a minha hora. Ele disse isso para sua mãe Maria. Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora. Porque Jesus, ele tem o seu tempo. O atraso aqui de Jesus não foi uma negligência. Foi intencional para que toda a esperança humana organizada viesse à morte, viesse ser mortificada, restando apenas a intervenção de Deus. Aqui no grego, no original, versículo de número 5 e 6,
vai trazer uma conjunção que quebra esta nossa lógica, meus irmãos. É a tensão bíblica. Quando diz que Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E demorando no lugar onde ele estava. Este atraso, esta demora, é uma consequência direta do amor de Deus. Não é da sua negligência. Quando Deus, ele aparentemente demora em socorrer a sua dor, é porque Deus te ama. Quando aparentemente Deus parece que está demorando a nos socorrer em nossas enfermidades, em nossos caos, em nossos dilemas, não é porque Ele esqueceu de mim, esqueceu de você. É porque Ele nos ama. Porque o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. O tempo de Deus é bem melhor do que o nosso tempo. Ele age na hora certa. Por isso, quando você estiver enfrentando as crises que não pareça a ter uma resposta, seja na saúde, na família, nas finanças, na igreja, onde o silêncio de Deus parece prolongado, você não pode orar dizendo assim: por que o Senhor está demorando? Você precisa orar dizendo: Senhor, o que o Senhor deseja glorificar através desta espera? Essa demora que aparentemente está aos meus olhos, à minha vista, em que o Senhor quer glorificar? O atraso de Deus na nossa vida, irmãos, o sofrimento em nossa vida, por mais prolongado que esteja, ele é pedagógico. É para nos ensinar. A palavra de Deus diz que eu e você passaremos pelo fogo para sermos acrisolados, para sermos aperfeiçoados. Ele é pedagógico. Aprendemos no sofrimento, nos alegramos no sofrimento. O apóstolo Paulo vai dizer isto: eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, porque tudo posso naquele que me fortalece. E quando você vai ver a lista que Paulo relaciona em 2 Coríntios capítulo 11, talvez você não quisesse passar por aquilo, para poder declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Por naufrágio, por apedrejamento, por açoites. Ele disse assim para Timóteo: todos me abandonaram. Todos mentiram para mim, me caluniaram, me entregaram, levantaram falsos testemunhos de mim, todos. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente e alegre, abastado e passar por escassez, a estar rodeados de colaboradores, mas a estar sozinhos. O sofrimento, ele é pedagógico. Quando a sua oração por socorro parece não ter resposta, a situação vai cada dia piorando, entenda: Deus permite que os seus recursos humanos morram para que apenas a sua presença, a sua manifestação, o seu poder possa aparecer no final, porque a glória é para Deus. Deus, ele vai muitas vezes nos permitir a chegar ao fundo do poço para nos ensinar que Ele, a graça dele, nos basta. Muitas vezes Ele vai permitir que o espinho na carne fique dentro de você,
para que você compreenda que a graça dele basta em sua vida. As dores cooperam para a glória de Deus ser manifestada em nossa vida, meu irmão. Como assim também a ressurreição em Cristo, ele confronta o tempo. A ressurreição de Jesus Cristo não é apenas um evento futuro. Ele confronta o tempo. E é útil para o presente. A ressurreição não é um evento final do calendário. A ressurreição é uma pessoa no centro do nosso cenário. Quando Marta diz a Jesus que sabe que seu irmão ressurgirá na ressurreição do último dia, ela está aqui expressando uma teologia correta, saudável, uma doutrina que diz que Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos no último dia. Porém, Jesus quebra essa barreira temporal ao usar esta expressão. Veja comigo o versículo 24 e versículo de número 27. No 23, Jesus declara: teu irmão há de ressurgir. No 24, ela diz: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A ressurreição confronta, irmãos, o tempo. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aqui o tempo verbal está no presente do indicativo. Cristo está afirmando que a ressurreição não depende do tempo, mas da presença dele. Ele não só veio trazer uma mensagem para o futuro. Ele é a própria vida, invadindo o presente, corrompido pela morte. Eu sou luz, disse ele. E aonde a luz chegar, as trevas têm que sair. Têm que se dissipar. Porque eu sou o caminho. Somente por mim você encontrará a Deus. Você chegará a Deus. Eu sou a ressurreição. A pessoa de Jesus, aquele que venceu a morte, a nossa última inimiga. Porque ele é a ressurreição. E ao chegar a Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Há 4 dias, isso significa que o espírito já havia deixado o corpo definitivamente. E aquele corpo estava em decomposição. Ou já começara, quer dizer. E Marta corre ao encontro de Jesus. E demonstra esta fé, que é correta, porém limitada ao futuro. Ela vai dizer: se o Senhor não estivesse aqui, se estivesse aqui, ele não teria morrido. O Senhor precisava estar aqui. Lembra do oficial? Desce depressa, Senhor, lá na minha casa. 30 quilômetros Jesus estava da casa daquele oficial. De Caná da Galileia para Cafarnaum. 30 quilômetros. Jesus disse: vai, teu filho vive. E aqui Marta, ela está pedindo a Jesus: ah, Jesus, você se atrasou. Porque se você estivesse aqui, naquela hora que Lázaro morreu, ele não estaria morto, ele estaria vivo. E Jesus diz: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O homem pode destruir o seu corpo, mas jamais a sua alma. Por isso, tema aquele que pode destruir a alma e o corpo, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Ele que tem um poder sobre a morte e sobre a vida.
Ele é quem pode te libertar do império das trevas. Ele é quem pode te dar vida no presente e no futuro e apagar com a vida que você tinha no passado. Porque Ele é a ressurreição. Jesus, a ressurreição e a vida. Jesus não diz, eu posso obter a ressurreição. Ele diz, eu sou a ressurreição. A ressurreição não é um acontecimento, é uma pessoa. Onde a morte agora passa apenas por uma transição. Por isso que você não vê Paulo dizendo, eu vou agora morrer. Ele diz, agora eu vou partir. Porque eu não morro. Porque eu estou em Cristo. E todos aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. Recebeu uma nova vida. A vida eterna. A morte perdeu todo o poder. Toda a sua força. Porque os grilhões foram quebrados pelo sangue de Jesus. E ele pergunta, ó morte, aonde está o teu poder sobre a minha vida? Porque tragada foi a morte pelo sangue de Jesus. Ao terceiro dia ele ressuscita. João Calvino vai dizer, Jesus nos ensina que ele é o autor da vida. E que, portanto, a morte não pode impedir que ele preserve aqueles que lhe pertencem. O poder de dar a vida está permanentemente naquele que é o Verbo encarnado. Portanto, o cristão não vive com medo do amanhã. O fato de Cristo ser a ressurreição hoje significa que os seus túmulos diários, ou seja, seus projetos, sonhos legítimos, seu cansaço do corpo, estão debaixo da palavra daquele que vivifica o que está morto. Por isso você pode descansar na sombra do Onipotente, aguardando o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã você já tem a certeza de que você está protegido por Deus. De que a sua última inimiga você já venceu. A morte. Ela não vai te puxar para o abismo. Ela não vai promover o seu encontro com aquele que é o pai da mentira. Porque você foi salvo por Jesus. Ele fez esse milagre na sua vida de ressuscitar você de entre os mortos, de trazer uma nova vida para você, uma nova mente. E hoje você poder celebrar, cultuar Ele com um culto racional. Porque Ele é a ressurreição. Por isso, irmãos, não desanimamos. Se Cristo está com você hoje, a realidade da ressurreição já governa a sua vida, já governa o seu casamento, já governa o seu trabalho, já governa a sua mente. E você só precisa esperar este fim da história. Porque é por meio dele, pelo governo dele, como aqui nós cantamos, tudo ele governa. Porque ele tem um poder para governar sobre a natureza. Dizendo ao mar, acalma-te, e o mar se acalmando. Ele tem o poder de governar sobre as matérias. Transforma a água em vinho e foi transformado. Ele tem poder sobre o tempo. Já havia 4 dias. Ele tem poder, meus amados irmãos, sobre a distância geográfica. Ele é onipresente. E por último, mais uma vez ele traz aqui a autoridade da sua palavra, nos seus sinais, nos seus milagres. A autoridade da palavra sobre o caos. O versículo 33 ao 34, onde a realidade natural diz que já cheira mal. Veja comigo o versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultaste?
Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos aos cegos fazer com que este já não morresse? E Jesus, ajustando-se novamente em si, mesmo encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tire a pedra. E disse Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Já cheira mal. Constatando aqui o estado biológico irreversível de 4 dias do sepultamento. E o texto vai culminar com Jesus clamando: Lázaro, vem para fora. Mais uma vez a autoridade de Jesus em sua palavra. Mais uma vez, agora, aquilo que aparentemente não tinha mais nenhuma condição de restauração, de modificação, foi restaurado, foi modificado. Talvez você possa já ter concluído que isso que você está vivendo, este caos, este problema, não tem mais solução. Já fazem anos, já fazem meses, não tem mais jeito não. Não tem mais jeito não. A palavra que Jesus usa aqui é a palavra de poder que ele usa em Gênesis capítulo 1. Para trazer à existência aquilo que não existia. Para mostrar para mim, para mostrar para você, que a palavra de Deus tem poder na morte. Algum de você já viu um morto responder? Porque algum de vocês já viram pessoas falar com aqueles que estão mortos. Ou não? Eu já falei. Eu já falei com a minha avó. Ela aqui. Falei com ela. Perguntei a ela. Fiz perguntas. Ela não me respondeu. Era assim que Marta estava se sentindo. Com o coração enlutado. Porque queria passar mais tempo com o seu irmão Lázaro, a qual ela amava, a qual ela tinha um bom relacionamento, e tinha um melhor amigo, Jesus. E a morte para ela foi o fim da história de Lázaro. E Jesus, 100% homem, ele chora. O versículo 35 vai dizer que Jesus chorou. Ele chora. Ele se comove com o seu sofrimento. Ele enxerga os nossos dilemas e está ao nosso lado, chorando conosco. O Espírito Santo se entristece. Eis que estou convosco todos os dias. Ele está conosco quando nós tropeçamos, quando nós caímos, quando nós erramos. Ele está lá conosco, chorando conosco, se compadecendo de cada um de nós, como aquela mulher: Senhor Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque a minha filha está endemoniada. E Jesus tem compaixão, e ele demonstra, porque ele socorre aquela mulher, ele socorre aquele casal que estava ali casando naquele dia, se dando em casamento, e falta o vinho, a alegria. Ele se compadece daquele pai
que está a trabalho e corre 30 quilômetros para encontrar-se com ele e pedir a ele: cura lá meu filho, Jesus. Jesus, ele demonstra aqui nesse seu choro sua profunda humanidade e compaixão por aqueles a quem ele tem aliança. Ele diz, irmãos, com o poder da tua palavra: tirai a pedra. Veja, ele fala isso para os serventes: encham de água as talhas. Veja, ele diz isso para o oficial do rei: vai, o teu filho vive. Tanto os serventes, como aquele oficial, e como essas pessoas que aqui estavam, obedeceram a Jesus. E Jesus vai dizer: tirai a pedra. E eles tiram a pedra. Mesmo Marta dizendo: ele cheira mal. Então Jesus em alta voz clama: Lázaro, vem para fora. A voz que chamou o mundo do nada é esta mesma voz que chama os mortos para fora da sepultura. Jesus nesta noite está te chamando para sair desta sepultura, a sair deste sofrimento que lhe aprisiona, que lhe amarra, que lhe deixa envolto às ataduras. Porque a palavra de Jesus possui essa autoridade executiva da criação. Porque estamos vendo que a morte obedece ao seu comando imperativo de forma imediata. Por como é quando ele diz: vem para fora, Lázaro vai. E Lázaro foi porque a morte obedeceu à palavra de Jesus. E ele volta, sai atado. E Jesus dá uma outra ordem à comunidade, dizendo assim: vocês vão fazer parte deste milagre na vida deste homem. Agora desatai-o. Desatai-o. Eu e você precisamos obedecer à ordem de Jesus, aquele que é a ressurreição. Precisamos desatar, irmãos, ajudar aqueles que saíram da sepultura a ter um recomeço, uma nova vida. Eu e você precisamos enxugar as feridas, tratar daquilo que estava apodrecido. Precisamos obedecer à voz da ressurreição, que é servir aquele que tem todo o poder para salvar, restaurar, modificar. Jesus de Nazaré. Thomas Watson vai dizer: a fé vem mais numa promessa de Deus do que os olhos veem em todas as circunstâncias ao redor. O poder que ressuscita o corpo é o mesmo que regenera a alma. Portanto, a ordem para desatar aponta para esta vida, irmãos, comunitária da igreja, cooperando com o Senhor Jesus, passando por essas dores. Portanto, no dia a dia, muitas vezes nós somos nos inclinados a nos render diante do diagnóstico que estamos vivendo. Olhamos para os nossos erros, para as nossas finanças, para as nossas crises familiares e dizemos: já cheira mal. Já fazem 4 dias. Já fazem muito tempo, não tem jeito. Mas a aplicação de Jesus aqui é: obedeçamos a voz do Senhor sobre todas as circunstâncias. Ele está no controle de todas as coisas. Quando Jesus manda tirar a pedra, Ele exige que nós façamos a nossa parte prática. Remover os empecilhos, os impedimentos, confessar os nossos pecados a Ele, abandonar o nosso orgulho, abandonar a nossa avareza, para que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo opere um milagre em nossa vida. Já pensou se aquelas pessoas não obedecessem a Jesus e não tirassem aquela pedra? Como seria essa história? Essa ressurreição de Lázaro foi o sinal apontado para algo maior.
porque Lázaro, ele morreu novamente. Mas o Senhor Jesus, ele ressuscitou e vive para sempre. A palavra do Senhor Jesus diz, meus amados irmãos, que ele foi entregue. Ele foi entregue, ele foi desprezado. Ele foi o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele se fez pecado por nós. Meus irmãos, a sua dor tem um propósito. É para a glória de Deus. O seu futuro, ele está seguro. A morte perdeu o seu aguilhão e o seu terror. Quem pertence a Cristo já está ancorado na eternidade. Ninguém tomará um futuro glorioso que Deus tem preparado para você, porque essa leve e momentânea tribulação não produz para nós um peso comparado ao peso de glória. Jesus sofreu, foi morto e sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e Deus entronizou à direita do Pai. Se você foi chamado para fora do túmulo pelo comando de Jesus Cristo, você não pode continuar a viver como se estivesse espiritualmente morto. Deixe as faixas lá no sepulcro. Deixe as amarras para trás. E quando Cristo falar no seu coração, obedeça-o. Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Que você possa caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Caminhar sabendo que a ressurreição em Cristo Jesus governa a sua história, governa a sua vida. Precioso Deus, ó Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta noite na Tua presença. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos saber qual é a Tua vontade, ó Deus, em meio aos nossos sofrimentos. Ó Pai, que a Tua glória, Senhor, possa ser a razão de tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos, Senhor, nesta vida, a qual, ó Deus, a Tua palavra já diz que serão dias difíceis nos últimos dias. Mas sabemos, ó Senhor, que tudo coopera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus. Todos aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, Pai, nos ensina, Senhor, em meio às dores, em meio aos lutos que nós enfrentaremos, as perdas. Nos ensina, Senhor, mais do Teu amor para conosco. Para que nós possamos ser amados, Senhor, em todas as circunstâncias, não somente nos momentos bons, mas nos momentos ruins nós possamos sentir o Teu amor, o amor de Pai, o amor de Senhor, o amor do Salvador, nosso Redentor. Em nome de Jesus, Pai, derrama a Tua bênção nesta noite sobre a vida do Teu povo. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre nós nesta noite, sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre.